Bom, nesta videoaula nós vamos falar sobre organização do artigo científico. Meu nome é Rogério Faria Vieira e eu sou pesquisador da área agrícola. Bom, a organização do artigo científico ela é feita para esses artigos completos, né, que em inglês eles chamam de Research Articles, mas também seguem essa organização aqueles artigos curtos, que nós vamos chamar em geral de notas, e também nas teses nós seguimos aproximadamente essa organização. Esse acrônimo INRAD, o que ele significa? Este I é de introdução, o M é de métodos, o R é de resultados, o A minúsculo é de end e o D de discussão. Quer dizer, o artigo científico ele é apresentado de uma forma organizada para o leitor, que vai desde o problema até a solução daquele problema. Então, este modelo aí do INRAD, ele é seguido pelas revistas das diferentes áreas do conhecimento. A maioria delas usa esse modelo. Nós temos uma variação do INRAD, que é o AINRAD. O AINRAD ele inclui o abstract, ou seja, o resumo do nosso artigo científico. Eu vou seguir este modelo devido à importância do resumo, porque o resumo vai ser muito mais lido do que o nosso artigo completo. Então é muito importante que a gente prepare um bom resumo do nosso artigo científico. Há variações de área para área do conhecimento da forma de organizar o artigo científico. E isso também varia de revista para revista. Por exemplo, dentro da área agrícola, nós temos algumas revistas que colocam a parte de material e métodos mais no final do artigo, depois da parte de discussão. E, geralmente eles fazem isso com letras menores. Então há certas variações entre revistas. Aqui nós temos a forma do nosso artigo científico, seguindo aquele modelo do AINRAD. Veja que o A, que é o abstract, esse resumo que está na parte de cima, e ele não está ligado àquele corpo que está aí embaixo, que tem a forma de ampulheta. Por quê? Porque o resumo não traz nenhuma informação adicional, além daquela que já foi dada aqui embaixo. Então vejam que essa forma de ampulheta que nós mostramos ali, ela indica como é o fluxo da informação dentro de um artigo científico. Então, na introdução, a informação começa de uma maneira bem geral e vai afunilando em direção à seção central do artigo, que é o material e métodos e resultados. Já quando chegamos na discussão, o fluxo inverte em relação à introdução. Ele começa de uma maneira mais específica, ligado à seção central do estudo, e daí ele vai ampliando. Bom, vamos falar agora especificamente sobre cada uma dessas seções. Nos resultados, nós apresentamos o que nós verificamos naquele estudo, o que nós observamos. E veja que a estrutura do artigo é governada por essa seção. O que quer dizer isso? Tudo no artigo deve estar relacionado ou conectado com os dados e análises presentes na seção resultados. Depois nós temos a parte de material e métodos, onde nós mostramos ao leitor o que nós usamos e o que nós fizemos para obter aqueles resultados. Então esse material e métodos ele vai dar crédito aos nossos resultados. Então nós vamos mostrar para o leitor, nós usamos isso e fizemos isso para alcançar aqueles resultados. Então o leitor pode julgar se você utilizou e fez o que deveria ser feito. Na parte de introdução, nós vamos mostrar para o leitor
por que foi feito o estudo. Essa seção é muito importante. E essa seção, ela começa de uma área, de um foco bastante amplo, para um foco mais específico. Neste foco bastante amplo, quando você começa a introdução, é muito importante que você já, de cara, você atraia a atenção do leitor. E você vai terminar essa introdução com aquele foco mais específico, que geralmente é o objetivo do nosso trabalho. E ele está bem ligado aos resultados do nosso estudo. Bom, entre esse foco amplo no início da introdução e esse foco mais específico no final, o que nós vamos apresentar na introdução? Bom, aí é importante você mostrar a importância daquele tema que está sendo tratado no artigo, qual o problema que nós estamos abordando, isso também vai aparecer aqui na introdução. Depois você mostra quais são os estudos relevantes que estejam conectados àquele problema que nós estamos tentando resolver. E uma coisa muito importante, que muita gente esquece, mostrar para o leitor qual que é a lacuna que há no conhecimento. Porque depois que nós fizemos um breve resumo do que há na literatura, nós podemos logo em seguida mostrar o que não há, o que está faltando, onde há necessidade de mais pesquisas. Porque aí o leitor vai conseguir rapidamente fazer a ligação entre essa lacuna no conhecimento com o objetivo do seu trabalho. Porque o objetivo do seu trabalho vai ser preencher ou tentar preencher essa lacuna que há no conhecimento. Bom, na parte de discussão, aqui é bom a gente abrir um parêntese, porque algumas revistas, elas exigem que você escreva resultados junto de discussão. Então você vai ter que adaptar a sua escrita para esse tipo de abordagem. Já outras revistas querem que você escreva discussão separado de resultados. E esse é o foco que nós vamos dar aqui. Então, nessa parte de discussão, basicamente, nós vamos mostrar o que os resultados significam. Não é só isso, mas basicamente é isso. E vejam que no caso da discussão, a abordagem é o contrário daquela que nós demos na introdução. Nós vamos começar agora a discussão com resultados específicos, que vai estar bem ligado à seção central do seu trabalho. E a partir daí nós vamos ampliando a nossa discussão até chegarmos no final da discussão, apresentando aquilo que em inglês eles chamam de big picture, quer dizer, um retrato bem geral daquilo que nós temos para apresentar para o nosso leitor como conclusão. Então vejam que essa parte de discussão, ela deve estar conectada às questões levantadas na introdução do trabalho. Quer dizer, especialmente com aquele problema que nós falamos na introdução, com a lacuna no conhecimento e principalmente com o objetivo e a hipótese do nosso trabalho. Geralmente o que a gente vê é que o pessoal começar a discussão mostrando um resumo dos resultados mais relevantes que ele obteve. Ou alguns também começam lembrando ao leitor qual que era o objetivo ou a hipótese do trabalho dele. Então, a forma de começar a discussão. Depois ele vai comparar esses resultados mais relevantes com os resultados de outros estudos semelhantes ao que ele conduziu. Bom, depois disso, você vai explicar os seus resultados. E isso aqui, quando você for explicar, é muito importante você explicar isso com suporte na literatura.
que a sua argumentação para explicar esses resultados tenha esse suporte de boa literatura. Na discussão também é muito importante, o pessoal normalmente não coloca, quais são as limitações do seu estudo. Mas como? Eu vou mostrar quais são as limitações? Sim, as revistas boas, elas exigem isso. Porque é com base nessas limitações que a gente vai poder ter uma ideia de até que ponto nós podemos generalizar as nossas conclusões. Então, apresentar essas limitações é muito importante. Outra coisa que o pessoal esquece também é de apresentar as implicações dos seus estudos. Quer dizer, o que os resultados significam num contexto mais amplo? Essa é uma parte importante. Em seguida também, dependendo dos resultados que você obteve, por exemplo, se você não conseguiu preencher totalmente aquela lacuna que há no conhecimento, e com base na experiência que você teve conduzindo esse estudo, você pode fazer sugestões de pesquisas futuras. E para finalizar, lá no final da sua discussão, é muito importante, às vezes, você colocar quais são as aplicações do seu trabalho. Tanto aplicações práticas como aplicações teóricas. Isso é muito importante. Bom, no caso do resumo, ele é uma miniatura do artigo. Um resumo estruturado, que partes que ele tem? Ele tem uma introdução, um objetivo, seguido do material e métodos, depois o resultado, depois uma conclusão. Um erro muito comum no resumo é o pessoal dar muito foco para aquela introdução do resumo ou para o material e métodos. E acaba não tendo espaço para o que é o mais importante, que são os seus resultados. O que a gente percebe aí muitas vezes, que no final do resumo ele coloca a conclusão, mas você não encontra acima daquela conclusão os resultados que suportam as conclusões apresentadas. Então esse é um erro bastante comum. Nós temos também outros componentes do artigo científico. São aqueles componentes que nós chamamos de pré-textual, que vem antes da introdução, e aqueles que nós chamamos de pós-textual, que vem depois da discussão. Dentro desse pré-textual, um componente muito importante é o título do seu estudo. Nós falamos que o resumo do seu artigo é muito lido, mas o título ainda é mais lido do que o resumo. Então deve-se caprichar muito nesse título. E a tendência atual é mostrar no título do seu estudo a principal novidade que você tem no seu trabalho. Depois nós temos os autores, que são listados, aquelas pessoas que participaram do estudo, e as palavras-chave, que também são importantes, devem ser escolhidas com carinho, porque é através delas que as pessoas podem ter mais facilidade de encontrar o seu trabalho na internet. No pós-textual nós temos os agradecimentos e temos também as referências. Essas referências elas devem se concentrar na literatura primária. Nós temos um vídeo que já fizemos em relação a isso, e também naquela literatura de revistas de alto nível, que elas têm mais credibilidade.